Não foi só na Europa que mulheres consideradas bruxas queimaram em fogueiras. Aqui no Brasil, também houve casos de mulheres que pagaram caro por não se adequarem nos padrões da sua época. Aqui nesse vídeo, você vai conhecer 5 mulheres que foram acusadas de feiticeiras no Brasil e acabaram sendo perseguidas pela Inquisição. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Mulheres que mexiam com terra e que sabiam usar plantas para curar uma série de doenças eram constantemente acusadas de bruxaria pela Inquisição, um grupo do sistema jurídico da Igreja Católica, que combatia a heresia, blasfêmia, bruxaria e costumes que não eram considerados adequados para aquela época. As bruxas eram principalmente mulheres solteiras que viviam sozinhas, pois não havia crime mais hediondo do que uma mulher não ter marido naquela época. Mima Renardi. Nascida na França, teve o fim clássico e trágico de uma bruxa, uma jovem de rosto delicado e que chamava a atenção de muitos homens. Quando se tornou adulta, se casou com um dos seus pretendentes. René era o nome do seu marido. O casal veio para o Brasil e se instalaram na vila de São Paulo. Não demorou muito para o casal chamar a atenção dos vizinhos e se tornarem o assunto da vila. Mima, mesmo casada, era muito cobiçada, o que tornou seu marido René vítima de inveja e agressões, e o que levou a ser morto por um homem que estava interessado em Mima. Se vendo em uma situação difícil, pois nunca havia trabalhado, desesperada e sem alternativas, Mima viu sua saída na prostituição. Sendo muito cobiçada e atraindo muitos homens, Mima despertou a ira de outras mulheres que a acusaram de estar enfeitiçando os homens da região. Com o boato se espalhando rápido, Mima Renner foi acusada de bruxaria, sendo levada até a paróquia local. Mima foi julgada e condenada, sendo logo em seguida executada em uma fogueira pública. Ursulina de Jesus. Nos anos de 1750, Sebastiano de Jesus, na época marido de Ursulina de Jesus, descobriu que nunca seria pai. Sem imaginar que o problema poderia ser com ele mesmo, buscou tentar achar uma resposta e acabou acusando sua esposa Ursulina de ter lhe deixado estéril. Segundo o homem, Ursulina teria feito algum tipo de magia escura e provocado nele a impossibilidade de ter filhos. Logo, o boato tomou conta da vila de São Paulo, não demorando para que a mulher fosse parar no tribunal inquisitor, que caçava as bruxas do Brasil. Sebastiano era muito influente na sociedade paulista e também tinha uma amante chamada Cesária. No dia do julgamento, ele levou sua amante para depor contra sua esposa. Na frente do júri, ela confirmou toda a história de Sebastiano. Ursulina acabou sendo condenada à morte por bruxaria. No ano de 1754, Ursulina de Jesus foi queimada viva diante de uma plateia que clamava por justiça. Bárbara dos Prazeres. Bárbara Vicente de Urpia era uma jovem de 20 anos que veio de Portugal para o Brasil com seu marido Antônio de Urpia. O casal veio para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do vice-reino. O casal foi bem recebido pela nobreza, pois os dois eram bem apresentados, mas não demorou muito para Bárbara começar a se interessar por outro homem. Conta a história que Bárbara, para resolver o problema, teria matado seu próprio marido. Muito cobiçada, Bárbara atraía muitos olhares, porém, com o passar do tempo, sua reputação foi piorando, pois o brasileiro que a mulher havia se apaixonado também apareceu morto logo em seguida. Bárbara continuava sendo muito cobiçada pelos homens da classe alta. Se aproveitando disso, começou a se prostituir, servindo comerciantes que tinham muito dinheiro, funcionários da coroa e até bispos. Com o passar dos anos, Bárbara contraiu doenças que acabaram com a sua beleza. Perdendo a atenção dos homens da alta classe, teve que se vender no Arco do Teles, considerado na época um lugar imundo e desagradável. Mesmo assim, Bárbara não agradava mais aos homens. Tentando buscar uma solução com magia negra, começou a visitar feiticeiros que lhe davam receitas macabras, que prometiam sua beleza de volta. A mais macabra delas era que ela deveria se banhar com sangue de crianças.
A história de Bárbara se mistura com a imaginação popular e não se tem certeza absoluta se o desaparecimento de crianças na época era mesmo de sua autoria. O que realmente se sabe é que Bárbara realmente existiu e foi uma mulher que viveu sozinha durante o século XIX no Rio de Janeiro. Teresa Leite e Escolástica Pinta da Silva. Duas mulheres, mãe e filha, foram julgadas no Tribunal do Santo Ofício, no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, em 1754, acusadas de terem feito pacto com o demônio e terem assassinado o primeiro marido de Escolástica, Manuel Garcia, por meio de feitiçaria. No entanto, diabos e feitiçaria passam longe da verdade. No ano de 1746, Manuel Garcia fez uma viagem ao Ceará, da qual voltou doente e acabou falecendo. A família de Manuel era muito gananciosa e queriam ficar com os bens do homem, então contrataram um feiticeiro para espalhar boatos sobre as mulheres. As acusações diziam que Escolástica havia causado feridas no corpo de Manuel apenas tocando a sua pele, também que ele teria ficado cego após ela encostar em seus olhos. Também foi acusada de praticar feitiço enterrado, que seria um feitiço onde se enterra os pertences de alguém. Nesse caso, foram encontrados camisas e sapatos enterrados no quintal da casa, feitos que foram forjados para acusar a esposa. Porém, no fim do julgamento, mãe e filha acabaram sendo absolvidas das acusações, pois elas conseguiram provar as suas inocências. O que fica evidente é a fragilidade das mulheres que perdiam seus maridos naquela época.